Muito bem, queridos alunos, estamos de volta aqui para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e hoje nós teremos a nossa aula de revisão e avaliação, é a aula número 9. Muito bem, pessoal, então vamos à nossa revisão. Muito bem, meus queridos alunos, vamos então à nossa revisão e ela vai fazer um apanhado daquilo que é mais importante que a gente viu nessa unidade, que é a unidade 1. Então, vamos lá com o conceito muito importante aqui, né, da mecânica, que é o conceito de velocidade. É por isso que eu estou nesse cenário, onde nós temos aí uma rodovia com vários carros em movimento. Nós vamos falar da cinemática, em primeiro lugar, né? Vamos definir o conceito da velocidade média para que você entenda como é esse conceito tão importante da física que você deve conhecer e deve dominar amplamente. Então, vamos exatamente à introdução a esse conceito tão importante, que é o conceito da velocidade média. Pessoal, velocidade, né? A definição para velocidade, né? Porque a velocidade ela foi definida como sendo a razão entre duas outras grandezas importantes que existem aí quando o corpo está em movimento, que é a posição que ele se encontra ou o espaço que ele se desloca, certo? E o tempo que ele leva para se deslocar nesse movimento. Então, por definição, a velocidade média de um corpo em movimento, claro, né? Porque se ele não estiver em movimento não terá velocidade, é a relação entre o espaço, ou a posição, e o intervalo de tempo, ou simplesmente o tempo. Então, nós estamos vendo aí que V é igual ao espaço, que vai ser medido em metros no sistema internacional, e o tempo, que é medido em segundos no sistema internacional. Então, como nós temos essa definição, tem um aluno aqui muito importante querendo fazer uma pergunta para a gente. Vamos chamar aqui a nossa querida aluna Cecília. Se a velocidade depende do espaço e do tempo, então o que é o espaço? Boa pergunta, né? Nós tivemos uma ótima pergunta aqui da nossa aluna virtual, da Cecília, que ela veio aí perguntando o que é o espaço. Então, nós vamos responder definição de espaço ou de posição, que a gente denomina pela letra S, que é derivada do space em inglês, né? Que começa com S. Então, você vai ver aí na sua tela um pequeno esquema que vai ajudar você a entender, então, o que é espaço ou posição. Nada mais é do que a própria posição que o corpo ocupa numa trajetória. Porque o corpo, quando está em movimento, né, pessoal, ele tem que se deslocar por algum lugar. Então, a gente chama esse lugar onde o corpo está se deslocando de trajetória. Trajetória orientada. Por que orientada? Porque ela recebe aqui, né, valores que vão marcar posições durante esse trajeto, como, por exemplo, aqui a posição 0, muito importante, que a gente chama de origem dos espaços, ou é a referência, tá, que nós temos. E aí nós também temos aqui que essa trajetória, ela tem uma escala, né, a escala aqui de 1, você pode ver, e as posições marcadas aqui para o móvel. Olha aqui, você vê a posição que ele está menos 2 metros, porque ele está antes da origem dos espaços, e aqui a posição mais 2 metros, onde ele está depois da origem dos espaços. Então, espaço ou posição é os locais onde o corpo ocupa durante o seu movimento, tá certo? E aí a gente define uma outra grandeza importante para que eu possa calcular a velocidade média, é exatamente a variação dessa posição, ou ainda a variação do espaço. Então, você vê aí, ó, o conceito de variação do espaço, que a gente denomina, então, pela letra grega delta, e o S, que é o símbolo do espaço. Olha aí, variação do espaço ou variação da posição, que é o delta S. É o espaço final menos o espaço inicial. Então, nessa trajetória orientada, por exemplo, que nós temos aí na figura, eu posso calcular muito bem essa variação do espaço para esse móvel, tá certo? Que é essa variação do espaço
ela é o espaço final menos o espaço inicial. Nesse caso aqui, eu vou ter uma variação do espaço de 4 metros. Porque, olha só, se ele começou o movimento dele aqui, ó, na posição menos 2, e foi até a posição mais 2, significa, então, que ele percorreu 4 metros de distância. A variação do espaço aqui, nesse exemplo, seria 4 metros. Tá legal? Então, é isso, gente. Lá nesse nosso exemplo, a variação da posição seria 4 metros, que é a posição final menos a posição inicial. Vamos agora à definição para o tempo, porque se velocidade média é o espaço pelo tempo, a gente já sabe que é o espaço. Agora vamos para a definição de variação do tempo, ΔT, que tem um princípio muito parecido com o ΔS. A variação do tempo também é o tempo final menos o tempo inicial. Porque para eu me movimentar, para me sair de um lugar para o outro, eu saio da posição inicial num determinado tempo e chego na minha posição final num tempo posterior, né? Depois. E aí, para me saber quanto tempo durou o meu movimento, eu diminuo, né? O tempo final menos o inicial. Tá certo, pessoal? Então, essa aí é a definição para a nossa variação do tempo. Você vai ver aí na tela a equação matemática, né? ΔT, TF menos TI. Tempo final menos tempo inicial. As unidades de medida da velocidade. Como é que eu defino essas unidades de medida? Veja que, naturalmente, pessoal, como o espaço no SI é medido em metros e o tempo no SI é medido em segundos, naturalmente, então, a unidade da velocidade é o metro por segundo, que é o m/s, que você vê aqui na nossa cartela, tá certo? Mas é muito comum em nosso cotidiano que nós estejamos acostumados com velocidades na unidade quilômetro por hora. Portanto, é muito importante que a gente saiba converter de metro por segundo para quilômetro por hora. Se eu tiver uma velocidade em metros por segundo e quiser transformá-la para quilômetro por hora, eu multiplico pelo fator 3,6. Se eu quiser fazer o contrário, ou seja, se eu tiver uma velocidade em quilômetro por hora e quiser saber quanto ela vale em metros por segundo, então eu vou dividir por 3,6. Tá certo? Essa é uma regra prática para a gente fazer essa transformação do metro por segundo para o quilômetro por hora. E agora a gente pode, então, definir exatamente o que é velocidade média. Matematicamente, então, a velocidade média será a variação da posição ou variação do espaço, que é o ΔS, dividido pela variação do tempo, que é o ΔT. Observem aí na fórmula, né? Vm, que é velocidade média, é igual a ΔS sobre ΔT. Você está vendo aí, ó? Tá aqui a definição, né? A definição matemática, né? Esse ΔS, tá, pessoal? Nada mais é do que o espaço final menos o espaço inicial e vai ser dividido pelo ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. Basicamente, a velocidade média é o quanto eu me desloquei, qual foi a distância que eu percorri, dividido por quanto tempo eu gastei para percorrer aquela distância. Tá certo? Aí aqui é a legenda da nossa equação, né? Vm é a velocidade média, ΔS é a variação de espaço e ΔT é a variação do tempo. Certo, pessoal? Então, aí nós temos essa definição importante na física e na cinemática, que é exatamente a definição de velocidade média. Pessoal, agora nós vamos mudar de assunto, né, para um outro assunto importante que nós tivemos aí nessa unidade, que é exatamente o conceito de energia. Então, a gente vai começar colocando aí um vídeo para você, um VT, para que você tenha ideia dessa introdução ao conceito de energia, que é um conceito extremamente importante na física. A energia está presente desde o momento da criação do universo até o instante presente. A formação das galáxias, do sistema solar e de nosso planeta são processos naturais que são possíveis exclusivamente por causa dela. Em nosso planeta, há diversos processos que evidenciam a existência da energia. A energia liberada por uma erupção vulcânica, por terremotos, por tsunamis, são provas do grande poder que o nosso planeta apresenta em se transformar continuamente.
furacão ou um relâmpago demonstram que, assim como acontece na crosta e nos oceanos, a atmosfera também está em contínuo movimento. O planeta parece estar vivo, e esta vida do planeta é a prova inquestionável do papel exercido pela energia. Ao longo de sua existência sobre a Terra, nós, humanos, nos tornamos capazes de utilizar processos naturais e até de criar outros que facilitassem nossa vida sobre o planeta. Dominar o fogo, construir mecanismos usando alavancas, roldanas e cordas, ou utilizando e até mesmo alterando o movimento das águas, são demonstrações da vontade humana de usar a energia ao seu favor. A descoberta de que era possível liberar energia contida em determinadas substâncias, como o carvão e o petróleo, foi indispensável para a Revolução Industrial, desde a invenção das máquinas a vapor aos automóveis e aviões. Muito bem, pessoal. Então, nós vimos esse vídeo aí interessante, né, de como a humanidade vai trabalhando essa questão da energia, né, de onde ela percebe a existência. É claro que foi copiado tudo da natureza. Então, a observação da energia na natureza levou o homem a utilizar essa energia em benefício próprio, né? Então, pessoal, o conceito de energia. Então, essa palavra que você tem aí, energia, ela é muito usada em nosso cotidiano. Mas não é fácil defini-la como uma grandeza física. E talvez seja o conceito mais importante da física, sendo aplicada em diversas áreas. Então, a energia atua como agente de todas as transformações. Então, eu tenho aí essa definição para a energia. A energia, ela é um agente para as transformações que ocorrem na natureza. Qualquer transformação que a natureza faça necessita de energia para que ela ocorra. E essa energia, ela pode ser transferida de um corpo para o outro. E a gente tem como exemplo aqui, olha, ao meu lado, a gente vai ter aqui o pêndulo de Newton. Veja que a energia é fornecida para a primeira bolinha quando a pessoa puxa a bolinha. Quando ela solta a bolinha, há um impacto, né? Você vê aqui, ó, o impacto que acontece quando a primeira bolinha bateu e aí a energia foi transferida para o outro lado do sistema, fazendo com que a outra bolinha se movimentasse. Agora, você percebe que esse sistema está perdendo energia? Veja que as bolinhas estão cada vez se movimentando menos. A energia está sendo dissipada em forma de calor, em forma de som, e o sistema vai parando por causa dessas situações de dissipação de energia. Mas a energia, ela é transferida de um corpo para o outro, né? Ela é transformada. E aí a gente pode falar de um conceito muito importante na física, que é a conservação da energia. Então, veja, a energia não pode ser criada ou destruída. Ela somente pode ser transformada de uma forma para outra. Esse é o princípio da conservação da energia. Então, podemos dizer que a energia total de um sistema isolado é sempre constante, porque a energia não pode ser criada e nem destruída. Também vamos falar aqui da energia e suas formas. Quais são as formas que nós temos de energia? Então, a gente vê aí na imagem algumas formas de transformação de energia que nós usamos aqui no nosso cotidiano, como a energia eólica, a energia solar, a energia da biomassa. Então, você vê aí formas de energia. E nós vamos começar a falar de um tipo de energia, uma forma de energia muito importante, que é a energia mecânica. Vamos definir, então, o que é a energia mecânica. A energia mecânica, ela pode ser interpretada como a soma da energia cinética e energia potencial que um determinado corpo possui. Então, eu posso dizer aí, pessoal, que a energia mecânica é a soma da energia cinética e a energia potencial. E a unidade de medida da energia no sistema internacional chama-se Joule. Agora, se a energia mecânica é a soma da energia cinética e da potencial, a gente vai aqui saber o que é energia cinética e o que é energia potencial. Começando, então, pela energia cinética, também conhecida como energia de movimento, porque a energia cinética depende obrigatoriamente do movimento. A energia cinética de um corpo está associada ao movimento que ele possui. Se não existe movimento, não existe energia cinética.
E eu posso afirmar isso por causa dessa definição matemática aqui, ó. Veja que a energia cinética é a massa do corpo, então qualquer corpo que a gente estude vai ter uma massa. Agora, se o corpo não tiver velocidade, ele não tem energia cinética, porque a energia cinética é a massa vezes a velocidade elevada ao quadrado e dividida por 2. Veja, então, que se a velocidade for zero, se a velocidade desse corpo aqui fosse zero, se ele tivesse parado, a energia cinética aqui também, pessoal, seria zero. Então, a energia cinética, ela depende do movimento, ela depende da velocidade. E essa equação, ela calcula o valor da energia cinética. A energia cinética é uma grandeza escalar e ela é calculada multiplicando a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A equação que define matematicamente a energia cinética, que nós vimos agora há pouco, na equação o m é a massa, né, só para lembrar você, a energia cinética ela é a massa, que é o m, vezes a velocidade ao quadrado dividida por 2. Muito bem. Agora, o que é energia potencial? A energia potencial a gente vai dividir em duas partes. A energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Então, a energia potencial gravitacional é um tipo de energia armazenada em virtude da posição de um corpo em relação à superfície e é denominada de energia potencial gravitacional. Aqui é a equação matemática para o cálculo da energia potencial gravitacional, que é mgh, ou seja, massa vezes a aceleração gravitacional vezes a altura que o corpo se encontra em relação ao solo. Matematicamente, a energia potencial gravitacional é dada pelo produto entre a massa do corpo, a altura e a aceleração da gravidade. E aí nós temos esse esquema aqui mostrando para você exatamente essa situação. Nós temos aqui dois corpos, né? Temos um corpo aqui de massa m que está a uma altura a. A energia potencial depende dessa altura. Já o corpo B, a energia potencial dele depende da altura hb. Ou seja, a gente pode dizer, então, que a energia potencial gravitacional ela depende da altura que o corpo se encontra. Já a energia potencial elástica é energia associada às propriedades elásticas de um corpo, tá? Uma mola ou de um material de propriedades elásticas. E a equação que pode calcular a energia potencial elástica é meio de K vezes x ao quadrado, onde esse K é a constante da mola e o x é a distensão que a mola sofre. Um exemplo é o bungee jump, né? Você vê aí na figura, quando a pessoa salta de bungee jump, o elástico sofre uma distensão e aí a energia potencial é acumulada no elástico, que traz o corpo de volta quando ele se estica até o seu limite. Um exemplo prático de como calcular a energia mecânica, nós iremos ver agora. Veja só, determine o valor da energia mecânica de um sistema composto por um corpo que se encontra a 5 metros de altura. O corpo em questão possui massa de 2 kg e a velocidade de 10 metros por segundo ao quadrado, e a gente vai adotar a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, pessoal, para resolver esse exemplo, eu preciso de duas partes. Primeiro, calcular a energia cinética, já que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a potencial. Veja, energia cinética meio de mv ao quadrado, a massa do corpo é 2 kg, tá certo? A sua velocidade é 10 metros por segundo. Então, 10 elevado ao quadrado é 100, 2 vezes 100 é 200, 200 multiplicado por meio é igual a 100 joules. Então, está aí a energia cinética. E a energia potencial? A energia potencial é mgh, ou seja, a energia potencial do corpo é a sua massa, tá? A massa do corpo vale 2 vezes a gravidade e a altura, que vale 5. Então, aqui, ó, a energia potencial gravitacional desse corpo também é 100 joules. Então, a energia mecânica é 100 mais 100
que é igual a 200 joules. Então, aí está a energia mecânica que foi calculada nesse exemplo. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final aqui da nossa primeira revisão, da parte 1, e eu me despeço de vocês agora, encerro aqui a aula com vocês, e nós nos encontramos numa próxima oportunidade.